Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, um excelente dia para você. Que a paz de Deus possa ser a sua fortaleza nesse dia de hoje, né? Que todas as suas necessidades sejam alcançadas, sejam derramadas por Deus na sua vida. Amém? Hoje nós vamos ler o capítulo 9 do livro de Mateus. O capítulo 9 do livro de Mateus, ele traz para nós sobre a autoridade de Jesus sobre o pecado, os doentes e a morte. Amém? Então, neste capítulo, Mateus, ele destaca a autoridade crescente de Jesus, que cada dia mais a autoridade de Jesus vai crescendo no meio do povo por onde ele passa, né? Que não apenas cura e expulsa demônios, mas também perdoa pecados, chama os pecadores, ressuscita os mortos. E ali Jesus começa a fazer toda o propósito pelo qual ele veio enviado por Deus, tá bom? A graça dele, a graça do Pai é estendida a todos os que têm fé. É isso que Jesus começa a fazer de uma maneira em maior quantidades a partir do capítulo 9 que Mateus relata, tá bom? Então o versículo 1 diz assim, do versículo 1 até o versículo 7 vai falar sobre a cura de um paralítico, tá? Eu vou trazer para vocês. Então, versículo 1. Jesus entrou num barco, voltou para o outro lado do oeste do lago e chegou à sua cidade. Então, aqui, já logo no primeiro versículo, Jesus volta para Cafarnaum, tá? Lembra que ele tinha saído de Cafarnaum e ido para Gadara? Então, agora ele volta para Cafarnaum, que é o lugar onde se tornou a base de operações ministeriais dele, tá? Que foi onde ele fez muitos milagres, onde ele levou muitas curas, né? E expulsou muitos demônios, como diz em Mateus, capítulo 4, versículo 13, que nós já lemos, mas vamos testificar, que tá escrito assim. Mateus, capítulo 4, versículo 13, diz assim, não ficou em Nazaré, tá falando de Jesus. Jesus não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali, tá? É o que a palavra diz. Então, do versículo 2 ao 6, vai falar sobre a cura do paralítico e perdão dos pecados. Quando diz assim, então, algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico. Então, olha só. Jesus viu que eles tinham fé. E a fé é tudo de mais importante na nossa vida, tá? O Jesus disse, coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Então aqui, Jesus diz assim, ele vai além da cura física, referente a esse paralítico, quando ele diz isso, porque ele toca a alma daquele paralítico. Ele não só curou, ele perdoou os pecados. Então, ele tocou na alma daquele homem, tá? E os escribas, o que os escribas faziam? Os fariseus e os escribas acusavam Jesus, né? Acusavam de blasfêmia. Por quê? Porque eles acreditavam que só Deus podia curar. Só Deus podia perdoar os pecados. Mas eles não sabiam que Jesus é o próprio Deus. Né? É por falta de aceitação, porque eles já tinham a palavra que o Messias viria, mas eles, pela cegueira espiritual, pela disputa de poder e interesses próprios, eles não conseguiam enxergar como o povo enxergava, que Jesus era o Messias e o Salvador. Versículo 3 diz assim, aí alguns mestres da lei, né, começaram a pensar, este homem está blasfemando contra Deus, que é o que eu acabei de falar para vocês. Então, eles acusavam o Senhor Jesus de estar operando
de forma errada, de não estar fazendo conforme as leis. E pelo contrário, Jesus estava só trazendo a lei de uma forma verdadeira, como ela deveria ser feita, tá? Versículo 4 diz assim: porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando, né? Porque Jesus é Deus e Deus conhece todo o nosso interior. E disse a eles: por que é que vocês estão pensando essas coisas más? Versículo 5. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. E então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. E o homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. Então aqui, do versículo 5 ao versículo 8, traz para nós sobre a autoridade espiritual e física. Traz o milagre visível, que é onde confirma a autoridade invisível. É isso que traz aqui para nós, nesses versículos, né? Quando ele diz, levanta-te, né? E vai para sua casa, pega a sua maca e vai para sua casa. O que ele está trazendo? A resposta imediata do homem curado. Essa resposta imediata do homem curado mostra que a fé verdadeira, ela resulta em uma ação e transformação na vida. No caso, como foi na vida desse homem, o homem teve fé, né? Então, essa ação e transformação imediata e verdadeira, ela vem quando nós cremos sem duvidar. Quando a nossa fé não nos traz dúvida. Quando através de uma oração nós pedimos e temos a certeza que nós vamos receber, tá? Aqui no versículo 8, quando finaliza essa parte sobre a cura do paralítico, as pessoas reconhecem algo divino em Jesus. O povo ali ao redor daquele milagre, daquele acontecimento, eles reconhecem que tem algo divino sobre Jesus, mas eles não compreendem plenamente que Jesus é Deus. Eles não duvidam do que Jesus está fazendo, eles veem que tem algo divino ali, mas eles ainda não têm a compreensão, tá bom? No versículo 9, fala sobre o chamado de Mateus. Então diz assim: Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. E Jesus lhe disse: venha comigo. E Mateus se levantou e foi com ele. Então aqui Mateus teve uma decisão imediata. Ele não teve dúvida. Ele foi imediatamente e seguiu a Jesus. Então, Mateus é o próprio autor desse livro que nós estamos lendo. E ele era um cobrador de impostos. Então, ele era odiado pelos judeus. O povo daquela cidade odiava ele, porque ele trabalhava para os romanos. Ele recolhia os impostos do povo, né? Então, Jesus o chama, mostrando o quê? Que o discipulado rompe barreiras sociais e religiosas. Porque a partir daquele momento, Mateus passou a ser um seguidor de Jesus, né? Então, o povo começou a olhar. O que Jesus fez ali? Jesus quebrou uma barreira que existia de ódio do povo para Mateus, né? Então, Jesus, levando ele para perto, fez com que o povo começasse a olhar para o Mateus de uma forma diferente. Por quê? Porque Jesus mostra aqui que todos merecem uma chance, todos merecem o perdão. Todo aquele que está disposto a caminhar com Jesus, a andar junto com Jesus, Jesus está pronto para receber. Jesus está de braços abertos para te receber, para te acolher, para te entregar a glória de Deus. Amém? Depois do versículo 10 e 13 fala sobre Jesus, que Jesus come com os pecadores. Diz assim, versículo 10. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. 11. Alguns fariseus viram isso
e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? E Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer os trechos das Escrituras Sagradas. Quando diz: eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Então aqui, o que Jesus está dizendo para aqueles fariseus e também ensinando para os seus discípulos? Que quantas vezes nós vimos e ouvimos as pessoas dizerem assim, ó: quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, quando eu sair dessa vida, eu vou buscar Deus, eu vou entrar numa igreja, né? Quando eu mudar de vida, eu vou. O que acontece aqui? Jesus nos chama como nós estamos. Aqui está dizendo, ó, Jesus, ele não ignora o pecado. Ele sabe de todos os nossos erros, ele sabe de todos os nossos pecados e não ignora. Mas o que ele faz aqui? Ele oferece graça a quem reconhece que precisa de cura espiritual. Ele só quer que você volta. Ele só quer que o povo dele volte para casa. É isso que ele pede. Volta, deixa eu te cuidar, deixa eu te tratar, deixa eu curar você. Ele não está buscando aqui os sãos, ele está buscando os doentes, os pecadores, é isso que ele faz. Então, quando ele oferece a graça para todo aquele que reconhece que precisa de uma cura espiritual, ele está pedindo, ele está dizendo assim, ó, eu quero um relacionamento com você, eu tenho compaixão pelo estado que você se encontra, deixa eu te cuidar, deixa eu colocar você junto comigo, a caminhar comigo nos meus caminhos. É isso que Jesus está dizendo aqui, tá? Então, ele não está preocupado com como você tá. Ele só quer que você volte para o Pai, que volte para a casa do Pai, tá bom? Deixa ele cuidar de você. Então, quando você vê uma pessoa que está nessa situação, como nós colocamos aqui agora, diga isso à pessoa. Fala, olha, Jesus só quer que você volte. Jesus não veio curar os sãos, ele não veio tratar os sãos, ele veio curar os doentes. Ele veio dar direção a quem está perdido, tá? Seja um discípulo na vida de alguém, tá bom? Do versículo 14 ao 17, fala sobre jejum e o vinho novo. Quando diz assim, ó, versículo 14. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram, discípulos de João Batista. Lembra, João Batista veio primeiro para anunciar que Jesus chegaria. E ele tinha discípulos, ele tinha seguidores, porque João Batista também falava da palavra, né? Trazia a palavra do Antigo Testamento falando da vinda de Jesus. E pessoas se agradavam do que João Batista dizia, tá? Então esses discípulos perguntaram assim a Jesus: por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? E Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Aqui Jesus se refere do noivo sendo ele, tá? Jesus é o noivo. E ele mesmo responde: claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles vão jejuar. Versículo 16. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. 17. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam e o vinho se perde, e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres e nem o vinho. Então aqui, Jesus responde que ele é o noivo. É isso que ele deixa bem claro. Enquanto ele está presente, há uma festa.
Então ele se coloca como noivo da festa. Depois virá o tempo do jejum. É isso que ele diz. O depois é depois da morte dele. Depois que ele subiu aos céus, aí sim, os discípulos dele iniciariam um jejum, né? Então aqui Jesus está trazendo também, quando ele fala da parte do tecido e do odre, que ele traz algo novo. Jesus nos traz algo novo aqui, quando ele diz: o evangelho da graça, ele não pode ser contido pela velha estrutura legalista. É isso que ele diz, que o evangelho novo, que o novo que ele vem trazer, precisa ter uma restauração nossa para receber o novo. Nós não podemos continuar com uma postura antiga, com um pensamento antigo, querendo viver o novo. Nós precisamos ser transformados. Amém? É isso que Jesus traz. Ele nos mostra que nós precisamos, na presença dele, nós precisamos e vamos viver uma vida restaurada, um posicionamento novo, uma decisão radical. É isso que ele nos pede. Então, tudo isso nos traz essa expansão de mente, essa expansão do nosso espírito. E quando nós passamos por esse processo de expansão espiritual, né? O que está acontecendo? Nós estamos nos preparando para receber uma porção nova de óleo espiritual. Nós estamos nos preparando para receber uma porção nova da graça de Deus. Amém? Versículo 18 e 19 fala sobre o pedido do líder, né? E a cura da mulher, quando diz assim, ó, 18. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele e ajoelhou-se e disse: a minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha as mãos sobre ela para que ela viva de novo. Então, enquanto Jesus ia até o lugar onde estava a filha, né, desse chefe religioso, nesse caminho, ele se encontrou com uma mulher, né? Eu vou ler aqui para vocês, ó. Enquanto ele ia, uma mulher que sofria há 12 anos, né, de hemorragia, tocou a roupa de Jesus. Em fé, ela tocou a roupa de Jesus e em fé ela foi curada. Como diz aqui no versículo 20 e 22. Então, imaginem só a fé dessa mulher, né? Só dela tocar as roupas de Jesus, ela foi curada. Então, diz assim, ó, no versículo 19. Então, Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Então, Jesus foi junto com esse chefe religioso para ver a filha morta, né? E aí, no versículo 20, diz assim: certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Na barra da capa dele, conta a palavra. 21. Pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, eu ficarei curada. Então, aqui, no versículo 22, Jesus virou para a mulher que tocou nele e disse assim: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Então aqui, olha só, imagina a fé dessa mulher. É essa fé que Jesus pede que nós tenhamos. Essa fé que através da nossa oração, das nossas ações, nós cremos com todo o fervor que nós vamos alcançar a graça de Deus para receber o nosso milagre, a nossa cura. Amém? O jejum e a oração faz isso com a nossa vida. Ele nos aproxima de Deus e aumenta a nossa fé. Versículo 23 diz assim, ó. Depois, Jesus foi para a casa do homem religioso, porque então era o caminho que ele estava fazendo, né? Quando viu os que tocavam música fúnebre e viu uma multidão numa confusão geral, ele disse assim: saiam todos daqui, a menina não morreu, ela está dormindo. E então começaram a caçoar dele. Começaram a rir de Jesus, né? Porque eles não tinham a capacidade de entender o que Jesus podia fazer, eles não tinham fé.
Então, logo no versículo 25 diz assim: logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou a mão dela e ela se levantou, e a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região. Então, aqui nós vemos Jesus exercendo autoridade até sobre a morte, né? A fé daquele pai, a fé do pai daquela menina, a confiança de Jesus na autoridade que ele tinha, né? E o toque de Jesus, o toque dele sobre a menina, deu vida a ela e venceu ao luto, e venceu o luto. Então Jesus, ele tinha essas ações, ele se direcionava até as pessoas, ele tocava nas pessoas, ele tocava na alma das pessoas, né? Então ele tinha essa ação de tocar, de profetizar a cura, de perdoar os pecados. Amém? Versículo 27. Do 27 ao 31 vai trazer para nós sobre os dois cegos, né? Que Jesus cura os dois cegos, quando diz assim: Jesus saiu daquele lugar e no caminho 2 cegos começaram a segui-lo gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou: Vocês crê que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. Jesus tocou nos olhos deles e disse: Então que seja feito como vocês creem. E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade: Não contem a ninguém. Porém, eles foram embora e espalharam as notícias a respeito de Jesus por toda aquela região. Então, aqui, o que nós vemos nessa parte? Que Jesus valoriza a confiança pessoal. A Bíblia diz que nós vamos receber na mesma proporção que nós pedirmos e na mesma proporção da nossa fé. E deixa muito claro aqui nessa passagem que é isso mesmo que Jesus sempre disse, né? Jesus não fez nenhuma cura diante de ninguém que não quisesse, diante de ninguém que não cresce. Sempre antes de curar, ele sempre perguntava: você crê? Ou ele perguntava: você quer ser curado? E aí, diante da fé, né, da pessoa, da vontade da pessoa, ele ia lá e operava milagres e curas diante da vida deles, né? Então, o que Jesus faz? Ele valorizou ali a confiança pessoal e a fé daqueles homens, e Jesus também tocou os olhos daqueles homens. Então, Jesus toca a visão daqueles homens, e é onde a visão se abre. Milagre ligado à fé. É isso que acontece. Qual tipo de fé? A fé consciente. Aqueles homens tinham a consciência da fé. Amém? Do versículo 32 ao 34, fala do mudo, né? Que o mudo é curado e os fariseus criticam. Versículo 32 diz assim, ó: Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar, porque estava dominado por um demônio. 33. Logo que o demônio foi expulso, todos ficaram admirados, porque o homem começou a falar, e afirmavam: Nunca vimos em Israel uma coisa assim. Versículo 34. Mas os fariseus diziam: O chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar demônios. Aqui, em outra tradução, diz assim: Jesus expulsa um demônio que causava mudez, e as multidões se maravilhavam. Aqui, quando os fariseus dizem assim, ó, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, por que é que eles estão dizendo isso? Porque eles não têm conhecimento nenhum, tá? Aqui, por que é que os próprios demônios expulsariam os demônios? Não tem lógica.
Não é falta de palavra de conhecimento? Eles não fazem isso. Os demônios são unidos. Eles não vão expulsar. Por que eles vão expulsar um demônio de alguém, sendo que o objetivo deles é que eles fiquem cada vez mais ocupando pessoas para destruir a vida das pessoas? Então, a falta de conhecimento ali deixavam aqueles fariseus cegos, tá? Deixa claro aqui para nós também que a rejeição diante da obra de Deus revela os corações endurecidos daqueles fariseus. O contraste entre a fé do povo e a acusação dos religiosos nesse período foi muito marcante, porque o povo acreditava, mas os fariseus, por causa da fé religiosa, tinham seus corações endurecidos e não acreditavam, porque eles queriam continuar com os corações endurecidos e não acreditar no que estavam vendo, tá? Então fazer acusação para eles era mais fácil. Eles acusavam, criavam uma lei e pronto, e julgavam as pessoas, tá bom? Isso foi muito marcante nesse período. Depois do versículo 35 até o 36, fala sobre a compaixão pelas multidões, que Jesus teve pena do povo, quando ele diz assim, ó, 35. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Olha só, Jesus caminhava no meio do povo com compaixão e muito amor por eles. E aqui, ele ia caminhando e curando todo tipo de enfermidade e de doença das pessoas, né? Então, Jesus sentia pena daquele povo, porque todos estavam aflitos e abandonados. Esse é o amor que Jesus derramava entre o povo, e é o amor que Jesus nos ensinou. É esse amor que ele deseja que nós colocamos em prática, tá? Então, Jesus, ele vê além das multidões, ele vê muito além daquele monte de pessoas ali, né? Sempre tentando buscar a presença dele pelas aflições que aquele povo carregava, pelo sofrimento que eles passavam. Jesus vê o coração e a dor de todo aquele que está abandonado. É isso que Jesus fazia enquanto ele caminhava. Ele tinha olhos, uma visão aberta, uma visão muito além do que a visão física podia imaginar. Ele enxergava a alma daquele povo. Ele não apenas curava, ele se importava com todos. É isso que ele pede aqui, esse posicionamento que ele pede para nós, para que a gente se importe com o povo, com os necessitados, com os aflitos, com os que são abandonados. Amém? Versículo 37 e 38 fala sobre a seara, que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? Quando diz assim, ó, então, falando de Jesus, né? Disse aos discípulos, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. 38. Peçam ao dono da plantação que mandem mais trabalhadores para fazer a colheita. Aqui, em outra tradução, está escrito assim, rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Então aqui Jesus termina chamando os discípulos a orarem por mais pessoas dispostas a trabalhar pelo reino. Jesus pede aos seus discípulos, olha, orem para que mais pessoas se acheguem na nossa obra, na obra do reino, porque o reino está crescendo, está se expandindo e é preciso que a palavra continue sendo derramada. Nós precisamos continuar derramando a graça, né, e o amor do Pai sobre essas pessoas. Então aqui acontece de Jesus, ele faz um apelo ministerial. É isso que Jesus faz aqui. Esse pedido de Jesus, ele existe até hoje. Até hoje Jesus pede para que mais pessoas venham trabalhar no reino, sejam discipulados dele, né? Jesus nos chama até os dias de hoje. Desde sempre ele faz isso. Por isso é tão importante nós estarmos dispostos e disponíveis ao que ele pede, ao que a palavra de Deus nos traz, tá bom? Aqui nas escrituras sagradas, que é a Bíblia, que nós temos como uma arma
poderosa na nossa vida, como um manual de vida para nós, tá bom? O que nós aprendemos hoje com o capítulo 9 do livro de Mateus? Que Jesus tem autoridade para perdoar, curar, libertar e ressuscitar, porque Ele é Filho de Deus. Ele é o próprio Deus, tá bom? Aprendemos que a fé simples e sincera, como a do paralítico, a da mulher do fluxo de sangue e a do centurião, quando foi pedir para Jesus ir lá e colocar as mãos na filha dele, que ela voltaria a ter vida. São as fés simples que Jesus se agrada da nossa fé. Como coloca aqui, a fé simples e sincera move o coração de Deus, porque Ele te conhece. E Ele espera de você somente a verdade do teu coração. E Ele age de forma poderosa sobre a tua vida, quando você se entrega dessa maneira diante da presença dEle, tá? Aprendemos que o Evangelho, ele é inclusivo. Como assim inclusivo? Jesus chama pecadores rejeitados e impuros para segui-lo, assim como Ele fez com Mateus. Jesus está disponível a todo aquele que está disposto a seguir Ele. Quantas pessoas desviadas nós vemos hoje em um altar, derramando a palavra de Deus de forma sobrenatural, em espírito e em verdade, com amor, com todo o amor que a palavra de Deus coloca aqui. Quantos improváveis nossos olhos já viram se levantar na presença de Deus. É isso que Jesus traz aqui, que o Evangelho é inclusivo. Basta você estar disposto e disponível. Amém? Aprendemos também que a graça de Deus rompe com os sistemas religiosos rígidos. A graça de Deus rompe esse sistema, as leis criadas pelos homens, tá bom? Quando Ele coloca que vinho novo requer odres novos, que não tem como Ele colocar o Evangelho novo num coração endurecido como era o coração daqueles fariseus. Não tinha como. Eles não suportam. Eles não estão prontos. O vinho novo tem que ser colocado em um odre novo, tá? Jesus veio para quebrar o sistema religioso. Ele veio para cumprir a lei, mas de uma forma verdadeira, sem sistema. Nós aprendemos também que Jesus vê com compaixão e nos chama a participar do trabalho dele, né? Do seu trabalho. Qual que é o trabalho dele? É a seara. A seara é grande. Então ele chama você. Ele chama você e me chama. Ele chama todos nós para participarmos da seara. Por isso que você está aqui. Por isso que você tem buscado, porque você está aprendendo mais sobre Jesus. É por isso que você chegou aqui, no estudo do Novo Testamento, né? Que nós estamos fazendo todos os dias de manhã. Não é por acaso que você está aqui, todos os dias, buscando um conhecimento da palavra. Por que que você está buscando? Porque você quer aprender mais, porque você quer viver o verdadeiro Evangelho, porque você deseja viver com conhecimento o que Jesus ensinou. O teu coração, nesse momento, ele está queimando para viver a verdade, para viver o profundo de Deus, o profundo na presença de Jesus. E isso Jesus está vendo. Ele sente o que você está sentindo no teu coração. Amém? O livro de Mateus, ele nos revela um Jesus próximo. Ele nos traz um Jesus próximo, acessível e poderoso. É isso que o livro nos traz, que Jesus está assim, ó, bem perto de nós. Uma oração sua, sincera, já aproxima Jesus de você. Você abre o seu coração e deixa Ele entrar agindo na sua vida. Então aqui nós vemos também que Jesus, Ele não apenas ensina, Ele não está só nos ensinando, mas Ele quer nos tocar, assim como Ele
tocou todos aqueles que ele curou. Ele nos perdoa, né? Ele quer nos perdoar, nos curar, nos levantar, assim como ele fez naquele tempo. Só que para que ele haja na nossa vida, o que precisa? Você precisa permitir, através de uma oração, através da sua fé, abrir o seu coração, deixa ele entrar, para que ele possa te tocar, te perdoar, te curar e te levantar para níveis mais elevados na presença dele, tá? Aqui nós vimos que a autoridade de Jesus é gentil com os quebrados, gentil com todo aquele que está quebrado mesmo, essa é a palavra, mas ele é firme com os soberbos, amém? Jesus chama os cobradores de impostos aqui. O que acontece? Ele chama porque ele diz, eu não faço distinção dos que querem me seguir, dos que querem andar em verdade. Ele responde à fé silenciosa daquela mulher que tocou na barra das vestes dele, né? Uma fé silenciosa, ela não falou nada com ninguém. Ela foi lá, se dirigiu e só tocou. Uma fé silenciosa, né? E ele ressuscita também a filha de um líder. Fé simples, mas de todo o coração. Aqui eles creram sem duvidar que eles receberiam de Jesus. Esse é o propósito de Deus na nossa vida, que a nossa fé seja essa. Peçamos a mesma medida que você pedir e a mesma medida que você crê, é a medida que você vai receber. A palavra de Deus diz isso, tá bom? Mas ele também espera que nos levantemos. Nós precisamos querer nos levantar. A decisão é nossa. Nós temos a decisão. Então, quando nós tomamos essa decisão de nos levantar e nos posicionar, o que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando a nossa maca. O que é deixar a nossa maca? Largar o nosso passado para trás. Não importa os nossos erros do passado. Não importa quem nós fomos, o que nós fizemos. Jesus naquela cruz perdoou todos os nossos pecados. Ele nos lavou com o sangue dele. Todos os nossos pecados do passado estão perdoados. Então é isso que ele traz aqui. Ele pede que nós deixemos a nossa maca, que nós larguemos o nosso passado e sigamos com fé, como Mateus fez. Entendem o que a palavra de Deus traz para nós nesse estudo do capítulo 9? Não importa o que nós fizemos e o que nós fomos no passado. O importante para Deus é agora. É o nosso passo de hoje. É como nós queremos andar hoje na presença de Jesus. É isso que importa para Deus. Amém? Nós não podemos ficar esperando que Jesus volte sem que antes nós tenhamos respondido que a gente deseja seguir Ele. Seria um erro muito grande. Coloque hoje no altar do Senhor os desejos do seu coração. Coloque em oração todos os desejos do seu coração no reino de Deus. Confesse suas vontades. Confesse a Ele todas as suas vontades e maneiras que você tem de servi-lo. Fale do seu jeito. Se expresse da sua maneira. Como é que você deseja servi-lo? Ouça a voz do Espírito Santo falar com você. O Espírito Santo fala com você o tempo todo. Você só precisa calar sua alma para que o seu espírito ouça a voz dele. O Espírito Santo, ele vai trazer todas as direções, todas as estratégias, toda a criatividade que você precisa ter para esse caminho que você está decidindo andar com Jesus. O Espírito Santo vai trazer para você direções, estratégias e criatividade para que você comece a servir o reino. Se você já serve o reino, né? Quer dizer, você pode estar pensando, eu já servo o reino, então você vai servir
ainda mais. Mas quando eu digo ainda mais, é de uma forma diferente. Porque você vai estar deixando o Espírito Santo te guiar de uma maneira diferente. Então você vai começar a tocar pessoas de maneiras diferentes no seu servir. Deixa o Senhor te conduzir. Deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida. Faça jejum para que a sua alma silencie mais e o seu espírito se eleve para ouvir a voz do Espírito Santo. Jejum e oração têm um poder sobrenatural sobre a sua vida. Eu venho falando isso já desde os primeiros capítulos desse livro e ontem eu trouxe uma explicação para vocês sobre jejum e oração. Então façam jejum, comecem para você que nunca experimentou. Viva essa experiência na presença de Jesus. Você vai ver o poder dele agir na sua vida. Você vai ver a sua fé aumentada, a sua mente expandida, a sua mente mais clara. Amém? Esse é o ensinamento dessa manhã, do livro de Mateus, do capítulo 9, quando nós aprendemos que Jesus quer nos tocar, nos perdoar. Ele quer nos curar de todas as feridas da nossa alma, para que nós nos levantemos. Amém? O horário que começa às 7 horas, todos os dias às 7 horas. Enquanto nós estivermos fazendo a leitura do Novo Testamento, esse é o horário. Amém? Às 7 horas todos os dias, de segunda a segunda. Esse é o propósito do Senhor na vida de vocês e na minha também. Porque todos os dias vocês aprendem, mas eu também aprendo muito. Porque todas as vezes que nós relemos as Escrituras, nós sempre aprendemos algo diferente. O Espírito Santo sempre tem algo novo para nos derramar. Amém? Mas a live vai ficar salva, tá bom, irmã Damiana? Daqui a pouquinho ela tá lá no Instagram salva, e aí você pode ir lá e assistir ela desde o começo. Pega a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia, vai grifando. Existe uma canetinha que chama marca-texto em gel. É uma canetinha que a ponta dela é um gel, assim, ó, para quem não conhece. E esse gel não marca do outro lado da página da Bíblia. Então, você pode usar ela à vontade, para quem não conhece. Ela não marca do outro lado, tá bom? Ela marca só a folha da frente. Eu desejo que vocês tenham um dia abençoado. Alguém ficou com alguma dúvida sobre a palavra de hoje? Porque hoje trouxe várias histórias, né? Se alguém ficou com alguma dúvida, pode colocar para que ela seja esclarecida. E se não ficou, nós vamos fazer oração agora para a gente iniciar o nosso dia. Amém? Na presença do Senhor. Vamos orar então? Feche os seus olhos, curve sua cabeça em sinal de reverência. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor pelo ensino dessa manhã. Me coloco na sua presença e com a autoridade do nome de Jesus eu apresento ao Senhor todos que estão presentes nessa live de ensino dessa manhã, Pai. Peço que o Senhor toque de forma poderosa a vida de cada uma das suas filhas e filhos que estão aqui, Senhor, com o coração disposto e disponível a conhecer mais da sua palavra, a conhecer mais do Senhor Jesus. Obrigada porque nós podemos ouvir a palavra declarada, porque nós podemos ter o entendimento. Derrama, Pai, de forma sobrenatural o fogo do avivamento do Senhor sobre a vida de cada um que está procurando te conhecer mais, que está procurando, Pai, viver na sua presença, seguir a Jesus, seguir todos os ensinamentos que Ele veio nos trazer. Abençoa, Senhor, de forma poderosa todo aquele que está permitindo ter a sua consciência expandida para receber uma porção nova de óleo espiritual, Pai, óleo que vem do Teu trono. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que proteja a vida de cada um que está aqui presente agora, que cada um que está ouvindo, Senhor, essa oração.
Proteja a vida deles, proteja, Senhor, a casa deles, a família de cada um que está aqui presente, em nome de Jesus. Que a sua palavra a cada dia entre de uma maneira mais esclarecedora sobre a vida de todo aquele, de toda aquela filha do Senhor que está disposta e disponível a viver esse momento sobrenatural de conhecimento da tua palavra. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem me capacitado e toda a honra e toda a glória é do Senhor todos os dias. Tudo é teu, Pai. Tudo vem do Senhor e tudo volta para o Senhor. Toda a honra e toda a glória é tua. Toda a honra e toda a glória é de Jesus. Vem, Espírito Santo, esteja sobre nós agora. Direcione o nosso dia. Dai-nos direcionamento sobre todas as nossas ações, sobre todas as nossas decisões, diante das nossas atitudes, Espírito Santo. Dai-nos a direção. Dai-nos uma criatividade nova para o dia de hoje, diante de todas as nossas necessidades. Obrigada por esse momento. Muito obrigada. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por mais uma manhã. Obrigada a você pela sua disponibilidade, pelo seu coração disposto, pelo seu coração que se abre cada dia mais na presença de Deus, quando você busca o conhecimento, quando você está disposta a se derramar aos pés do Senhor. Né? É como se você pegar o seu coração e falar: toma, Pai, cuida de mim, me dá direção. Eu não sei de nada, eu não posso fazer nada sem o Senhor. Quando você diz isso, o Espírito Santo te dá toda a direção e Ele dá todo o rumo da sua vida de uma maneira certa, para que você ande como os justos, que Provérbios tanto diz, né? Tanto trouxe para nós o caminho dos justos. Te protege, te abençoa e te protege. Amém? Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja com você durante todo o seu dia e também durante a sua noite de descanso, né? No final desse dia. E amanhã nós estaremos juntos de novo para fazer a leitura e o entendimento do capítulo 10. Amém? Deus te abençoe. Tchau, até amanhã.